Graça e paz, queridos irmãos, mais uma vez aqui para darmos sequência ao assunto sobre princípio de autoridade. Já fizemos 3 vídeos sobre esse assunto. Esse é o 4º vídeo, pedindo que você preste muita atenção para que você possa entender. Se você não assistiu os outros, volte e assista os vídeos anteriores. Sempre tenha em mão Bíblia, caderno, para que você possa anotar os versículos, conferir o assunto, pesquisar mais sobre o assunto, visto que o que nós estamos falando, nós estamos fazendo uma síntese, né? E é um assunto importante, de relevância, para que você entenda como funciona as instituições, seja empresa, seja instituição militar e seja eclesiástica, né? Que no caso nós estamos chegando na questão de princípio de autoridade dentro das questões religiosas. E diante disso, todas as vezes que você for ouvir, assistir essas aulas, não esqueça de deixar o seu like, fazer seu comentário pertinente ao assunto, não é? Pesquisar mais sobre isso e verificar que isso é de grande relevância para a vida do cristão entender esse tipo de assunto. Então, no vídeo anterior nós falamos um pouco sobre Saul, né? E nós daremos continuidade ao assunto sobre o princípio de autoridade, dando sequência a isso, falando também sobre a rejeição da nação de Israel à pessoa de Deus. Deus era o governante, o rei, o mandatário da nação de Israel. O povo de Israel, ele tinha um governo teocrático, Deus, né? Crático vem de governo. E aí, Deus era o governante, era o rei daquela nação. Como Deus deseja ser o meu rei, na minha individualidade, como Ele deseja e é o rei da igreja, o dono da igreja. Isso está escrito aqui em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 12. Vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me dissestes: não, mas reinará sobre nós um rei. Deus dizendo, através do profeta Samuel à nação, quando houve uma proposta, né, do povo, houve uma exigência do povo para com Deus que colocasse sobre ele um rei. E Samuel aqui está falando ao povo, no final do versículo 12 do capítulo 12 de 1 Samuel, Samuel diz: muito embora o Senhor, o vosso Deus, fosse o vosso rei. Então Deus era o rei de Israel, era o rei daquela nação. Deus é o dono, o possuidor, aquele que gerou a nação de Israel. Há diversas passagens bíblicas que no momento nós não vamos citar porque não é o assunto, mas não vamos falar, mas vamos citar. Deus chama Israel de filho, Deus chama Israel de órfão, que resgatou quando ninguém o queria, o Senhor trouxe, está lá no livro do profeta Ezequiel. Deus chama Ezequiel de videira. Então Deus dá vários nomes a essa nação, mostrando a ela o valor que Deus deu para ela e o que Deus viera a fazer por ela. Porém, a nação de Israel rejeitou esse governo de Deus, o governo divino, e pede a Deus um rei. Isso, Israel tomou o modelo de governo que as outras nações tinham em redor. Isso está no capítulo 8 do livro de 1 Samuel, o qual nós iremos ler. Se você está com a sua Bíblia, leia, abra a sua Bíblia e, se possível, você assiste esse vídeo mais de uma vez. Pode assistir a primeira vez para ouvir, a segunda vez para você
anotar e pesquisar esses assuntos. 1 Samuel capítulo 8, a epígrafe é: Israel pede um rei. Tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. O seu primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles foram líderes em Berseba. Seus filhos, porém, não andaram nos caminhos de Samuel. Antes se inclinaram à avareza, aceitaram suborno e perverteram o julgamento. Então as autoridades de Israel se congregaram e vieram ter com Samuel a Ramá. Disseram-lhe: estás velhos e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos agora um rei sobre nós para que nos governe, como em todas as nações. O que motivou a nação também a ter essa atitude foi o descompromisso da descendência de Samuel. E isso não é diferente hoje. Quantas igrejas, não é, têm gerado maus obreiros, maus pastores, maus líderes, porque os líderes vão passando, vão chegando novos líderes, e muitos desses novos líderes, eles estão sendo colocados, estão sendo consagrados, ungidos, como queiram dizer, sem uma avaliação prévia, profunda, analítica, além de muita oração para que Deus confirme o chamado, a função e unja esse pessoal. E em consequência disso, meus queridos, Samuel vai ao Senhor, como está narrado aqui, a partir do verso 6 do capítulo 8. Essa palavra, porém, não agradou a Samuel. Quando disseram: dai-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. E o Senhor lhe disse: ouve a voz do povo em tudo que te dizem, pois não rejeitaram a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Fazendo um paralelo aqui, eu gostaria de voltar lá no Éden. Deus trouxe princípios, Deus trouxe limites, Deus trouxe instruções ao primeiro casal. E essas instruções ao primeiro casal, elas foram dadas diretamente por Deus. O casal conversava com Deus na virada do dia no jardim. Porém, o casal preferiu ouvir a outra voz, a voz do inimigo, a voz do destruidor, a voz do engano, a voz da mentira, ao ouvir a voz do próprio Deus. Então Deus, ele não foi rejeitado agora, Deus foi rejeitado desde o Éden, onde havia um ambiente propício para viver plenamente bem, sem nenhum problema, seja de saúde, seja financeiro, seja de família, seja o que fosse, aquele casal estava livre disso. Preferiram ouvir a voz contrária à voz de Deus. E trazendo esse assunto aqui, Samuel foi juiz durante anos, muitos anos. Samuel serviu ao povo de Israel como juiz, como profeta, como sacerdote. E agora Samuel fica velho e não tem quem o substitua no seu serviço. Samuel foi fiel, Samuel foi honesto, Samuel foi decente, Samuel foi um exemplo de profeta. A gente pode ver isso no livro de 1 Samuel, não é? No capítulo 12 de 1 Samuel, ele narra um pouco da sua atividade como profeta, como juiz da nação. Capítulo 12 de 1 Samuel diz assim: disse Samuel a todo Israel: ouvi a vossa voz em tudo o que me dissestes, e constituí sobre vós um rei. Agora tendes um que vai adiante de vós. Quanto a mim, já estou velho, de cabelos brancos, e meus filhos estão convosco. Fui o vosso líder desde a minha juventude até o dia de hoje. Aqui estou,
Testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, de quem tomei o boi. Em outras palavras, eu roubei a quem? De quem tomei o jumento? A quem eu explorei? A quem eu oprimi? Das mãos de quem recebi suborno para encobrir com ele os meus olhos. Se fiz alguma dessas coisas, eu a restituirei. Responderam o povo: em nada nos enganaste, nem nos oprimiste em coisa alguma, nem tomaste da mão de ninguém. Disse-lhe Samuel: o Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha, que nada achaste nas minhas mãos. Respondeu o povo: ele é testemunha. Então disse Samuel ao povo: o Senhor é o que escolheu a Moisés e Arão, e tirou a vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui e pleitearei convosco perante o Senhor no tocante a todos os seus atos de justiça, que fez a vós e a vossos pais. Então Samuel traz diante da nação de Israel e pergunta diante do povo: a quem eu roubei, a quem eu oprimi, a quem eu enganei, a quem eu peguei suborno para encobrir, para abafar. Não é como muitas pessoas infelizmente fazem. Obreiros que vendem até consagração, que aceitam um presente de pessoas que vivem uma vida errada, equivocada, uma vida de pecado, para receber, ordenar alguém a algum ofício. Que isso é um pecado gravíssimo, porque isso mata a igreja do Senhor, isso traz contaminação ao altar sagrado, isso denigre o evangelho, isso faz com que traga a ira de Deus sobre o seu povo, sobre a terra. Muitas vezes a gente não entende porque existe tanto crente gemendo, sofrendo, e a gente não consegue entender, porque a gente conhece por fora, a gente não sabe muitas vezes o que está por trás, a não ser que Deus revele, porque Ele é aquele que revela o oculto e o escondido, ninguém se esconde dele, não é? E agora Samuel ouve a voz do povo, né? Orientado por Deus, ele cede, porém não com alegria, porque Samuel entende que Deus é o rei da nação de Israel. Estabelece-se um rei, o rei Saul. Isso está descrito nos capítulos seguintes, capítulo 9, capítulo 10 do livro 1 Samuel. Segue-se a escolha, a ordenação e a unção de Saul como rei de Israel. Com um ano em que Saul governava a nação de Israel, Saul comete um pecado gravíssimo, que é um pecado de usurpação de função. Porque eles haviam tratado, ele e Samuel haviam acordado de se encontrarem no dia determinado. Porém, a Bíblia não relata, houve algum equívoco e Samuel se atrasou na data marcada. Como Israel estava cercado pelo exército dos filisteus, Saul temendo e o povo temendo, o povo começou a se espalhar. E Saul queria trazer uma solução, uma resposta para o povo, uma resposta de Deus para o povo. Saul não era profeta, Saul não era o sacerdote, mesmo que Saul profetizou, mas Saul não era profeta. Muitas vezes alguém tem ou ocasionalmente profetiza. A Bíblia diz que Deus dá o dom de acordo com a necessidade do local, da ocasião, do momento. É o que diz na primeira carta aos Coríntios, o capítulo é o 12, e a partir do verso 1 até o verso 11 fala sobre a questão dos dons, a finalidade dos dons espirituais. Saul profetizou, mas Saul não era profeta, não é? E aí Saul, lá isso está registrado no capítulo 13 de 1 Samuel, a gente vai para lá. Os filisteus cercam, Saul teme, Samuel não chega no dia e na hora marcada,
provavelmente alguma coisa aconteceu que a Bíblia não relata, e Saul vai e sacrifica, oferece, faz uma coisa que não era da sua competência. E quando a gente, irmãos, permite que, por mais urgente que seja, por mais necessário que seja, tem coisas que só pode ser feito pelo líder. E quando a gente começa a ceder, vai chegar um momento que a sua competência ela vai ser usurpada, a sua autoridade vai ser manchada, sua imagem vai ficar denegrida, e o que vai acontecer? Vai prejudicar o bom andamento do serviço do reino de Deus. Não é uma coisa que era emergencial, mas que automaticamente, quando é quebrada, e isso é quebrado, isso pode tornar-se um hábito e lá na frente trazer um prejuízo grave, como aconteceu com Saul. Ele fez essa primeira vez aqui com Samuel, não é? Ele pecou gravemente contra Samuel, usurpando a função. E Deus diz, através do profeta Samuel, que o reino de Saul foi rasgado. Isso está escrito em 1 Samuel, capítulo 13, verso 8 até o 14. Deus preparou outro melhor do que tu para colocar no teu lugar. Se tu não tivesse feito isso, o teu trono seria confirmado para sempre. E aí, como vocês bem conhecem, Saul novamente à frente. Saul comete outro pecado. Deus manda matar, extinguir todos aqueles que pecaram contra a nação de Israel quando este saía do Egito. Os amonitas, os filhos de Amon. E o Senhor disse: tudo, até os animais. Mas Saul achou de fazer a sua vontade. Viu um gado bonito, viu um gado vistoso, saudável, disse: não, eu vou levar isso aqui para o Senhor. O que Deus amaldiçoou, não adianta você trazer para Ele. Aquilo que é rejeitado por Deus, não adianta você botar uma nova roupagem, como se faz hoje em muitas igrejas, que às vezes pegam músicas do mundo e trazem para o meio cristão, achando que não é nada demais. Não é como os São João com Cristo inventam essas coisas para festejar festas que são celebradas no mundo, com visões ligadas a religiões que adoram a demônios e tentam mascarar e misturar com o Evangelho. Evangelho é Evangelho. Festas mundanas é festas mundanas. Não adianta mascarar festas mundanas com roupagem evangélica, que não dá certo. Deus é santo, Deus não se mistura, e com Ele essas coisas Ele não aceita. E aí Saul comete novamente esse pecado. E a palavra de Deus nos ensina que quando você quebra esse princípio de autoridade, tentando usurpar a função do outro, mesmo que por uma questão emergencial, você atrai sobre si a sua própria condenação. É o que está em Romanos capítulo 13, verso 4, que aquele que desobedece, que quebra esse princípio, atrai sobre si a sua própria condenação. E assim aconteceu com Saul. Outro exemplo muito prático que a gente tem na Bíblia sobre a questão da quebra de princípios, não é desses princípio de autoridade que Deus constituiu ou que Deus deu diretamente. Não é? A gente vê a questão de Esaú, irmão de Jacó, filho de Isaac. A esposa de Jacó, ou a esposa de Isaac, teve 2 filhos. Rebeca, grávida de gêmeos, teve 2 filhos. O primeiro que nasceu foi Esaú, ruivo, peludo, por isso recebeu o nome Esaú, que significa peludo, cabeludo. E Jacó nasce agarrado ao seu tornozelo, por isso recebeu o nome de Jacó, que no hebraico é Yaakov, aquele que agarra, não é?
Ele nasceu agarrado no calcanhar de seu irmão. Ambos cresceram, mas a prioridade, a primogenitura pertencia a Esaú por ter nascido primeiro. Questão de minutos, não é? À frente de Jacó. Então ele tinha a bênção da primogenitura, ele tinha a bênção da primazia. E conforme nos ensina a lei, o primogênito, ele recebia do pai, ele era investido pelo pai de autoridade para herdar a liderança da família. Era responsável para administrar os bens da família. Seria o líder espiritual da família. Mas o que foi que Esaú fez? Esaú chegando do campo, cansado, afadigado. Isso está lá em Gênesis 25, do versículo 25 ao versículo 34. Capítulo 25, versículo 25 ao versículo 34 do livro do Gênesis. Chegou cansado, esgotado, com muita fome. E aí, Jacó, como era mais doméstico, enquanto que Saul era do campo, era da caça, Jacó tinha preparado, tinha feito um guisado, e este, cansado e fadigado do seu dia de trabalho, de suas atividades campestres, ele pede a Jacó: dai-me do teu guisado. E aí Jacó aproveita a situação e lança uma proposta para ele: vamos negociar, vende-me a tua primogenitura. E ele diz: de que adianta eu ter a primogenitura se agora estou morrendo de fome, estou esbaforido de fome? E negociou uma bênção que era de Deus, a bênção do princípio de autoridade. O cajado de Isaac, a autoridade de Isaac, a unção de Isaac, a bênção de Isaac passaria para ele. E ele não valorizou o patriarcado, a bênção patriarcal, a bênção da primogenitura, e trocou por uma satisfação, uma realização, mesmo que necessária, mas que momentânea. E ali ele disse: jura-me que tu venderás a mim, me darás o direito da primogenitura. E Esaú jurou, lançou sua palavra de juramento, de afirmação, que estava rejeitando, passando para Jacó isso. E a palavra de Deus diz que a morte e a vida está no poder da língua, 18, 21 e 22 de Provérbios, que aquele que souber usar comerá do seu fruto, não é? Esaú jurou a Jacó que a primogenitura era dele. Em consequência, muitas pessoas ainda hoje marginalizam Jacó pelo que ele fez, só que esquecem que antes foi ajuramentado, foi acertado. Ele só foi tomar posse. Evidentemente que seu pai não sabia do acordo que havia sido feito entre Esaú e Jacó. E agora nós vemos Jacó se apossando da bênção de Esaú, através da bênção de Isaac, seu pai, recebeu a bênção da primogenitura, foi transferida a unção, foi transferida a autoridade, foi transferido esse princípio. Por que, irmãos, isso aconteceu? Primeiro, a não valorização. Segundo, o que a gente aprende muito com essa situação é que por mais que eu ou você precise de alguma coisa no âmbito material, físico, seja dinheiro, seja comida, seja qualquer outra necessidade, nós não podemos colocar as nossas necessidades acima dos valores espirituais, acima dos princípios de Deus. Deus continua sendo o refúgio, a fortaleza, o socorro presente na hora da angústia,
pelo que nós não deveremos temer, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares. Deus continua sendo o abrigo do seu povo. Deus continua sendo o supridor, o cuidador, o médico, o advogado, o juiz, o defensor. Deus continua sendo o tudo daqueles que Ele servem, que Ele amam. Então, Esaú desonrou isso. Ele supriu uma necessidade que ele estava precisando. Era verdade, ele estava com fome. Ele estava precisando, mas em momento algum ele deveria negociar aquilo que era uma herança divina. Nós vemos isso lá no capítulo 4 de Mateus, verso 1 a 11, quando o diabo tenta Jesus, justamente quando Jesus termina de jejuar. E tendo terminado de jejuar, diz o texto sagrado, 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. E quando Jesus termina, é justamente aí que Satanás chega. Enquanto Jesus estava orando, jejuando, sem manifestar a sua necessidade física, porque como homem ele precisava se alimentar. E quando ele termina, a Bíblia diz, e tendo terminado, teve fome. Satanás chega. É justamente na minha necessidade, na tua necessidade, que Satanás apresenta. Apresenta as suas oferendas, apresenta as suas porções, apresenta as suas saídas, para você, de alguma forma, suprir sua necessidade, mesmo que de forma indigna. E quando Satanás apresenta a Jesus a proposta de matar uma necessidade física, Jesus diz para ele, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então a gente precisa entender que o nosso sustento, que o nosso alimento, que a nossa existência é a palavra de Deus. Jesus disse para os discípulos, lá no capítulo 4 do Evangelho de João, depois daquela maravilha que ele fez na vida da mulher samaritana, ele disse para os discípulos, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Qual é, Senhor? É fazer a vontade daquele que me enviou. Então, fazer a vontade de Deus traz sustento, Deus provê. Deus sustentou Elias quando esse se dispôs a obedecer. No ribeiro, com água e com a carne que vinha trazida pelos corvos. Deus sustentou Moisés 40 anos andando no deserto. Deus sustentou Caleb e Josué. E quando eles estavam com 80 anos, ele disse, me sinto ainda como jovem. Porque na medida que a gente vai realizando a vontade de Deus, Deus vai nos trazendo renovação, vai nos trazendo cura, vai nos trazendo saúde para a realização da sua vontade. Então, quando a gente entende isso, a gente não troca o que vem de cima pelo que está embaixo. Na oração de Jesus, na oração do Pai Nosso, como é conhecida, a oração mundial, a oração interdenominacional, Jesus ensina aos seus discípulos a orar, e numa das partes da oração ele diz, venha o teu reino, e que seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. Quando na oração Jesus fala de realização da vontade de Deus aqui na terra, ele diz em sequência que o nosso pão de cada dia venha também. Quando a vontade de Deus se estabelece, Deus traz suprimento, Deus traz livramento, Deus traz vestimenta, Deus traz amparo, Deus traz saúde. Como disse através de Moisés, lá em Êxodo, se não me falha a memória, 23 e 25. E servireis ao Senhor, o vosso Deus, ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do meio de vós as enfermidades. Então Esaú quebrou isso. Esaú preferiu um momento de satisfação e rejeitou um princípio que o levaria, que marcaria a eternidade da sua vida. Princípios são eternos, princípios não são passageiros. Passageiro é a comida, é o guisado que Esaú trocou. Ele comeu e tornou a ter fome. E o princípio que Jacó se apossou
nunca mais Jacó perdeu. Jacó foi abençoado, Jacó prosperou, e é por meio de Jacó, Deus estabeleceu aquela nação, a nação de Israel. As 12 tribos saíram, veio Abraão, gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou as 12 tribos de Israel. Jacó honrou esse princípio e Deus o abençoou. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. É importante que a gente entenda que esse princípio da primogenitura era ter o direito a uma hierarquia, a exercer uma liderança sobre o seu povo e sobre os seus descendentes. E Jacó exerceu isso dentro da sua família e posteriormente tornou-se, através dele, Deus trocou o nome de Jacó, aquele que agarra, por Israel, príncipe de Deus. Então, irmãos, que vocês meditem, analisem nisso, e se Deus quiser, no próximo vídeo, nós daremos sequência e falaremos mais um pouco sobre princípio de autoridade. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Não deixe de vir assistir aos nossos cultos. Terça-feira, culto de doutrina, culto aos domingos às 18 horas. A escola bíblica aos domingos é às 16h30. Venha estar conosco. Venha ouvir uma palavra de Deus. Venha receber o conselho do Senhor. Venha obter de Deus as bênçãos espirituais. E as materiais será consequência das espirituais. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Silvio Vieira de Melo, pastor da Igreja Batista, e convido você a estar conosco. Até a próxima, querendo Deus.